Bom, olá pessoal, a gente está aqui com mais a edição do Fala Escritor. E desta vez de uma forma diferente, eu estou com dois escritores ao mesmo tempo. Como o Evandro disse, é quase uma empresa, Marcondes e Fernandes Sociedade Anônima. Eu estou com a Tati e estou com o Evandro Fernandes. São dois companheiros da Academia Jundiaense de Letras e eu vou começar lendo duas poesias, uma de cada um. A primeira se chama O Prato Suicida e é da Tati Marcondes. Vou escrever o que me der na telha, nem que seja uma mera centelha, uma antivisão da tristeza, uma desilusão, uma incerteza. Hoje sou um prato que já não vai à mesa, louça lascada, guardada, sem limpeza, em pura banalidade mantê-la, proposta inútil, sê-la. Perdi a aposta, o risco era alto. À beira do abismo resta-me o salto, mas o paraquedas não tem garantia. Talvez, como eu, ele não tenha serventia, e eu me quebre ao chão ou sobre a pia, como um inconsequente suicida incauto. Essa é a poesia da Tati, e agora eu vou ler a poesia do Evandro. Ambas as poesias estão no livro da Academia Jundiaense de Letras de 2019. A do Evandro diz assim: Palavras. Palavras não vão me machucar, mais que sua falta de amor. E eu que queria me doar, nos seus braços sentir seu calor, na sua boca me emocionar, entregando a poesia de beija-flor, fazer o tempo parar e contemplar sua presença na alegria e na dor. Palavras perdem-se no ar, levadas pelo vento que soprou. Se resolvesse o meu problema, seu nome eu iria gritar, em forma de versos que o poeta profetizou. Como vocês podem ver, são duas poesias bem diferentes, com propostas bem diferentes uma da outra. E a ideia é exatamente essa, trazer dois escritores, obviamente, diferentes um do outro, como todos nós somos. Evandro, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. É uma satisfação estar aí na live junto com a Tati Marcondes, tá? Que eu admiro também, né? Admiro o seu trabalho e gostaria de dizer que já há algum tempo eu estou lançando livro, estou batalhando, né, por um espaço e graças à editora In-House, à Academia Jundiaense de Letras sempre nos apoiando, os empresários, né, que patrocinaram os livros e que deram todo esse aval para que as coisas acontecessem. Tati, fala um pouquinho também, tudo bem, Tati? Tudo bem. Bom, eu estou nessa de escrever desde criancinha, como diz o outro. E eu comecei em concursos desde 1983 e aí fui angariando menção honrosa ou horrorosa, como alguns dizem, né? Menção honrosa, primeiro lugar, terceiro lugar, parará, parará. Agora, livro mesmo, eu estou chegando na In-House agora para ver se eu faço meus livrinhos ficarem de pé. Porque Bom. livro solo eu só tenho um, de contos. E o resto são livros artesanais que eu fiz edição limitada, tipo imprimir em casa, distribuição gratuita. Isso a gente vai ver se a gente coloca numa ordem mais bonitinha de publicação e de divulgação e distribuição. Porque, assim, algumas curiosidades. Eu queria saber dos dois, assim, tipo assim, onde nasceu, a profissão, alguma coisa mais pessoal dos dois para que as pessoas que estejam assistindo os conheçam um pouquinho mais. Então vamos começar com o Evandro. Evandro, contigo. Onde você nasceu, tua profissão, que você estudou? Eu sou oriundo de Ribeirão Preto, né? Mas a vida inteira, como meu pai é cartorário, né? Então morei em Orlândia, morei um pouco tempo em Poá, né? Não posso nem dizer, foi tão pouco mesmo, minha mãe não se habituou lá. Morei em Cerqueira César, perto de Avaré, né? E em Jundiaí desde 1977. Nossa, não. Tá vendo? Sou teu amigo há tanto tempo. Você era Verdade. Você vê? Olha que coisa interessante. E você é formado, qual a tua formação? Eu sou formado em Direito pelas faculdades aí, Padre Anchieta. Legal. Tati, agora fala um pouquinho de você, por favor. Eu sou jundiaense, só que eu fui criado em São Paulo. E meu pai era militar, então ele passeava bastante também. Então eu morei em Santos, morei na Bahia,
E aí eu fiquei 10 anos no Paraná, que foi onde eu comecei um trabalho de divulgação do meu trabalho. Tá? Eu não tenho formação acadêmica normal, mas eu trabalhei com consultoria de micro e pequenas empresas e alavancagem de negócio em defasagem. E Isso eu como é trabalhei que... durante uns 10 anos terceirizada para o Sebrae. E me Aquele livrinho, Como Montar uma Sapataria. Era aquilo que eu fazia a pesquisa e o livrinho. Legal. Eu tenho esse, Como Montar uma Editora. Faz muito tempo que a gente comprou. Esse eu não fiz. Não, Esse eu não fiz, não fui eu que fiz, não. nada aqui. Eu acho que tem uns 30 anos já. Me fala uma coisa, aproveitando a Tati ainda. Então, como é que nasceu essa questão de escrever? Quais foram as suas inspirações para que você começasse a escrever? Realmente começou na escola. Tipo, dava um título para redação, virava poesia. E aí eu tinha uma amiga que eu me lembro até hoje, a Sueli Aranha, ela chorava. Que coisa linda, meu Deus, professor, olha isso, que coisa linda. Aí, sabe aquele negócio de final de ano, vamos fazer jogral. Quem vai escrever? A Thaís. Pum, lá vai a Thaís escrever jogral. Então, eu estava sempre metida nessa. Concurso de música na escola, segundo lugar, a Thaís fez a letra. Então, aí começou esse negócio. Mas depois eu casei, eu cresci, eu fui trabalhar cedo, com 17 anos eu já trabalhava. Então, você deixa de lado. Depois que meu filho nasceu, era muito tempo em casa, eu virei dona de casa, e aí começa de novo, me compra um caderno, pá, 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 pá. Eu comecei de novo. Aí eu tinha amizade com o Paulo Bonfim, que era o príncipe dos poetas, né? Então eu escrevia para ele, tipo, escrever mesmo pelo correio. A gente morava quase no mesmo bairro, ele me respondia: "Não pare, por favor, não pare. Olha, isso aqui é muito bom, isso aqui". Então eu sempre tive essa curiosidade de entrar em contato com outras pessoas para saber como fizeram, como eles foram publicados. Mas é muito complicado, porque na minha época a mulher quase não escrevia. Eu tenho 65 anos, é complicado você romper barreira. Ou você tem um padrinho, alguém que te acha maravilhoso, você ficava, sei lá. Para vocês terem uma ideia, entrei num concurso da Nestlé e fui desclassificada porque tinha palavras de baixo calão. Ah, Tinha um palavrãozinho, não podia, isso é vida picada. Anos 80, quase 90. É o Peraí. palavrão no leitinho, né? É alguma Sim, coisa assim? mas você entendeu? É quase anos 90, não tem cabimento, merda de nada, de tirar de um concurso pra você escrever uma palavra de baixo calão. Imagina. E aí eu então vai me do júri, tiraram. né? Quem é o júri? Quem é que está julgando? Quem é que está fazendo isso? Tinha até Milton Nascimento. Não lembro quem era o resto. Ah, Algum idiota me tirou. mas e o Evandro? Me fala uma coisa, Evandro. A mesma pergunta, as suas inspirações, como é que você começou? Como é que foi isso? Eu, na verdade, no segundo ano primário, né? A professora me surpreendeu ao ler uma redação minha, e ali aquilo me despertou que eu poderia estar fazendo aquilo. E vim, depois fiz uma letra de música com um primo meu, né? Virou um samba, né? Que todo mundo cantou em festival lá da cidade de Inuporanga, lá perto de Orlândia. Ganhou, inclusive, fiquei sabendo depois, né? Porque eu fiz com Ganhei, teve ele. mais sorte. Mas foi isso aí. Ó, mas eu recebi uma menção honrosa também pelo conto Vida e Morte de Olímpia, em Canoas, né? E então a gente vem, lá, ver que originou esse livro aí, né? Aqui. Então a gente vem sempre mostrando para as pessoas, como a Tati falou, né? Eu tinha a Mariazinha Congílio, que era ali perto do cartório, eu ia mostrar, e ela falava: olha, você tem o dom para escrever, aquilo me incentivava, né? E mais tarde, né? Como que eu ia saber que ia encontrar Mariazinha Congílio lá na Academia Jundiaense de Letras, que foi uma honra, né? Como todos os outros escritores, né? Não cabia em mim, né? Saber que estava ali, né? No meio daquelas pessoas tão cultas, né? Que eu os admiro até hoje e digo sempre que eu sou apenas um estudante ali dentro, né? Estou aprendendo sempre com eles. Mas eu queria fazer uma coisa diferente nessa live. Eu vou fugir um pouco das perguntas que eu geralmente faço, porque eu vou pegar um gancho da Tati.
A Tati me disse que, por ser mulher, era muito mais difícil para ela publicar, conseguir os livros. Então, eu quero saber do Evandro, o que você acha disso? Quais são as suas dificuldades? Ou se você acha que... E uma segunda pergunta depois, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a internet e essas publicações que existem agora. Quais foram as suas dificuldades ou facilidades? Olha, o primeiro livro, eu tinha um amigo, que é o Edson Pereira, e o Edson me levou para Cajamar, onde existiam algumas empresas que puderam apoiar e ali me deram uma quantia e os livros eu faço o que eu recebo, entendeu? Eu também dou através das vendas para entidades. Isso foi também um fator que despertava as empresas em querer ajudar o escritor, né? Que é o útil ao agradável. Na verdade, eu não posso chamar isso de caridade. Se for uma caridade, foi a empresa que fez para a entidade e para o escritor que não tem as condições de lançar um livro, porque o livro ele não fica barato. O livro não é uma coisa porque o editor tem que pagar todo aquele pessoal que trabalha, né, em volta daquele trabalho e deixar o livro com qualidade. Então, nessa atividade, eu fui também desenvolvendo aqui e fui criando vínculos com os patrocinadores, porque eu pegava o dinheiro, passava para a editora dava o recibo, entregava para eles, entendeu? E tudo o livro que era vendido ia parar na mão das entidades, as entidades também me prestigiavam e comparecia nos eventos, ficava satisfeito. O Márcio também esteve lá, né, Márcio? No Braille, né, comigo e outras tantas que a gente aí preparou e passou esse dinheiro. Então, eu acho que o meu trabalho, de alguma forma, ele teve uma utilidade também, não só em termos culturais, mas também social, né? Teve um trabalho social aí de ajudar entidades. E eu gostaria de fazer um livro agora, se tivesse esse patrocínio, para distribuição gratuita, só para incentivar a leitura, que eu acho que também é uma grande coisa. Socialmente, isso seria bem-vindo, né? Então, assim, pelo que eu entendi, eu sei, porque eu já acompanho seu trabalho, você está sempre buscando patrocinadores que ajudam a bancar o livro e a renda é revertida para a entidade. Então, esse foi o caminho que você achou e que você tem essa facilidade. Tati, isso para você, como é que você vê isso? Isso é difícil para você? Isso é mais fácil? Porque você comentou que, por ser mulher, era mais difícil a publicação. Como é que é isso? Complicado. Eu acho o seguinte: em primeiro lugar, escritor não é profissão. Começamos por aí, tá tudo errado. Né? Um monte de gente tem. O cara que faz a iluminação do teatro, ele é profissional. Todo mundo é profissional. O escritor não é profissional. Não tem direito a porcaria nenhuma. Então, eu acho o seguinte: vou publicar, tá? Quantos livros você quer? 1000. Oh, não vou vender nada, ainda tenho. Eu publiquei 500, ainda tenho uma caixa aqui. Distribuo. Porque vender eu não vou vender, porque eu não sou conhecida, porque eu não tenho a mídia. Não adianta, você vende no local onde você está. Quando eu lancei o livro, eu morava em Ponta Grossa. Lá eu vendi alguma coisa. Curitiba eu vendi alguma coisa. Aqui, distribuição. Não vende nada. É muito complicado. O mais complicado de publicar um livro é você fazer o marketing dele, porque o livro precisa do marketing para ser vendido. Né? A editora também não vive do dinheiro que o autor dá. Não, todo mundo quer ganhar dinheiro. Agora, o escritor, como não é profissional, não tem direito a nada. 10%. Para você ganhar 10% num valor que seja legal, você tem que vender muita coisa. E o processo produtivo do livro é caro. Papel é caro, tinta é caro, impressão é cara, distribuição é cara, tudo é caro. Então, por exemplo, lá no Paraná, onde eu morei 10 anos, eu fiquei muito conhecida, mas não por publicar livro meu, por propiciar a outros autores novos que aparecessem nos concursos que eu divulguei.
Então, a gente tinha, por exemplo, a gente recebia do Brasil inteiro. Eu fui jurada num deles, no que levou meu nome, Concurso Nacional de Contos. Eram 600 contos, cara. Sabe? É um trabalho hercúleo. Hercúleo. A única pessoa que ganhava dinheiro era o jurado. R$ 500 para ler 600 textos em 3 meses. Não foi brincadeira. É ruim. Aí você começa assim, como é que eu começo isso aqui? Ah, ele escreveu café errado, tá sem acento. Você começa no mínimo. Aí depois você pega os 100 que sobram e começa a ler, ver o valor. É muito complicado. Então, você tem que ter, além de tudo nessa cadeia produtiva, falta uma pessoa que, e esse é o trabalho do editor e do revisor, né? Julgar se o trabalho é legal, se está certo, está escrito errado, mas será que foi intencional? Isso aqui é um neologismo? Sabe, precisa ter uma puta cabeça. E para pagar esse cara, é muito complicado. Ele tem que interpretar minha cabeça. Então, é muito complicado. E normalmente é homem. Como é que o homem vai entender a alma de uma mulher? Eu fui jurado várias vezes. Eles pararam agora em Louveira. A escola fazia sempre um concurso no final do ano. E não eram muitos textos. Você tinha contato com o texto no dia da premiação. Então, eram 3 textos para cada... Daria uns 15 textos para ler, né? O poeta se apresentava lá na frente e aí você julgava. Só que o melhor texto que eu tinha recebido naquele ano era um soneto. Quer dizer, ele chamou de soneto, mas a poesia não era um soneto. Então eu falei assim, como é que eu faço, né? Se eu coloco a nota máxima nele, eu estou concordando que aquilo é um soneto e aquilo não é um soneto. Aí eu conversei com os outros jurados que concordaram comigo, né? Ele acabou não ganhando. Eu fui conversar com ele depois. Eu falei, olha, o teu texto era o melhor, mas eu não podia te premiar com um soneto se o seu texto não era um soneto. Então, olha o problema. Então, ou seja, existe também toda, no caso desse concurso, a orientação dos professores. Quem é que orientou ele a escrever? Como é que não viu que aquilo estava errado? Então, ou seja, escrever, julgar texto, tudo isso é muito difícil. Porque aquilo que é bom para mim não é bom para você, não é bom para o outro, entendeu? Então fica muito difícil. E assim, o que eu vejo muito no Brasil é que todos os grandes, vamos chamar de grandes, né, escritores, falam mal do Paulo Coelho, né? Tá, vamos lá, vamos abrir um parênteses. Eu viajo muito. Então eu estava na Capadócia, numa cidade que eu não sei nem onde é, não sei nem localizá-la no mapa, chamada Goreme, e tinha uma pequena livraria pequenininha numa rua de terra. Qual era o livro que estava sugerindo? Paulo Coelho. Gente, então, ou seja... Uma coisa, Paulo Coelho não faz mal, entendeu? Não é uma coisa, não é uma doença contagiosa. Não é nocivo, não é nocivo. Ninguém vai desaprender a língua pátria lendo Paulo Coelho. Sim, Ninguém, muito pelo contrário, ele leva o nome daqui. Ele é totalmente ficcional, ele criou um mundo novo. E o pessoal, não, eu quero que mostre o escravo com a dona da casa. Mas... Não, tem que sair disso. Ele é ficcional e é de uma ficção maravilhosa. Tati, você sabe que o Alquimista, eu admiro aquele livro, eu gosto muito do Alquimista. É muito bom. E foi engraçado que eu vi um personagem ali da Academia Brasileira de Letras, e ele fez uma crítica antes do ingresso do Paulo Coelho na Academia Brasileira de Letras. Ele disse assim, não conheço, não li e não gosto. E eu achei isso vindo de um escritor... Pedante. Sim. Eu acho até antiprodutivo, né? Porque qual que é o recado que você dá para aquelas outras pessoas que vão ler seu livro, né? Então, eu não sou simpático, não tenho uma empatia com alguém, eu não vou conhecer o trabalho dela, entendeu? Eu posso gostar até do trabalho dela, não gostar dela, ou vice-versa, né? Então, eu acho que foi um pouco infeliz da parte dele. Primeiro, tudo bem, ele pode até ter o direito de não gostar,
mas dá uma folheada para ver como é que é. De repente até ele começa a gostar. Cada um no seu nicho, né? É Cada um lógico, no seu nicho. é lógico, Agora, né? quem escreve história em quadrinho não tem valor? Tem, lógico que tem É que ter o seu. lógico. Eu tenho uma máxima que é assim: a gente tem que se ater à obra. É a obra que importa. A pessoa, ela tem todas as falhas que todos nós temos. E falando nisso, falando em pessoa, falando em escritor, falando em obra, eu queria saber dos dois. Qual é ou quais são os escritores prediletos e as obras que marcaram a vida de cada um dos dois? Quem começa? Só levanta o dedo. Nossa, tem uma coleção. Então vamos lá, Tati. Agora vai dar branco, quer ver? Pronto, Baiano. Pronto, agora esqueci o nome dele. Jorge Amado, Diário de um Farol. Diário de Farol. um Farol é do... Não vou lembrar. Pronto, é um baiano que morreu há pouco tempo. Pronto, eu sempre falo dele. João Baldo, pelo amor de Deus. João Paulo Ribeiro, tá? Amo João Baldo, amo João Baldo. Quem mais? Cortázar, lógico. Vai dar branco de novo. O argentino, cego. Peraí. Agora até eu esqueci o nome dele. Estou falando que vai me dar branco. Tem um monte de gente. Miguel Sanches Neto, que escreveu, que é meu, eu falo que é meu padrinho, né? Ele fez o prefácio do meu livro e ele escreveu um livro chamado A Segunda Pátria. Saramago? Saramago? Saramago, eu li pouca coisa dele, mas eu acho legal. Só que esse jeito de escrever como ele escreve sem pontuar, parará, eu já tive um livro do Caetano Veloso de muito tempo atrás que já escrevia assim. Sim. Então não tem nada de novo. Entendeu o quê? Só que o do Caetano quase ninguém comprou, porque ele era aquele riponga louco, o negócio dele era fazer música e ninguém comprou o livrinho dele de poesia. Não, mas isso aí o Caetano já escrevia assim, ó. Isso há uns 40 anos atrás tem um livro dele de poesia. Quem mais? O Gog do... Pronto, vou esquecer de novo o nome dele. Não é o Gog do rap. O livro chama Gog, é um italiano. Giovanni Papini. É um livro maravilhoso também. Sei lá, eu leio de tudo, mas eu dou preferência. Se eu for comprar um livro, eu prefiro comprar um livro de autor nacional. Muito bom. Isso é interessante. Sabe? Porque eu acho que você pega um livro de um autor gaúcho, é um Brasil. Você pega do nordestino, é outro Brasil. Você pega o Guimarães Rosa, é outro Brasil. Guimarães Rosa também não podemos deixar de falar, né? Pelo amor de Deus. Ele mudou palavreado, ele mudou tudo. E Dalton Trevisan, amo. Sim. Amo, é o raicaísta dos contos. Ele pega o conto e pá, em 3 frases. Ele te contou uma história. Ele é maravilhoso. Eu vejo isso pelos escritores que me chegam. Apareceu um novo, um poeta, que começou a me mandar o trabalho dele. Eu li 3 linhas, eu já sabia de onde ele era, tudo. Eu falei, mas eu vou perguntar, né? Eu não vou chutar. E bateu. Ele era nordestino, porque estava tudo ali colocado no texto dele, e ele nem sequer talvez tenha se dado conta. E o texto é bom. Ele vai estar no nosso novo livro aí. Tem um poeta, esse eu não vou lembrar o nome mesmo, é um poeta amazonense. Eu li uma coisa dele uma vez, até dei o livro de presente para um afilhado meu que escrevia, que era incrível. Então, são muitas realidades. Por exemplo, você vê pronto, vou esquecer de novo. Meu Deus do céu. É o vinho. Marcelino Freire. Não, Marcelino Freire. Ele é nordestino, mora em São Paulo, mas ele escreve um misto o texto dele é um misto, é um nordestino vendo São Paulo, é um nordestino vivendo no Sul. Aí você sente as duas regiões no mesmo texto. As nuances. Porque ele tem o jeito natural dele falar que escapa, né? Porque, tipo, tá nele. Mas aí ele fala de situações de São Paulo, então fica aquela mistura gostosa do nordestino em São Paulo. Tem muita gente boa. E você, Evandro? Diga aí. Olha, eu gosto de Rubem Braga, eu gosto de Jorge Amado, né? Carlos Drummond de Andrade, né? Como a Tati disse, eu leio de tudo também. Eu sempre estou... tem a Elaine Brum, né? Brum, é isso aí? Elaine Brum. Ela é fantástica. Agora descobri recentemente, né? Minha filha tem um livro, então peguei, comecei a... E, nossa, que literatura, que profundidade, que jornalista, né? Então, estou encantado com a literatura dela. Sei que ela já escreveu pela In-House também, já lançou aí. Mestres da Reportagem.
Tem muito jornalista bom, muito. O Cléster Cavalcante tem trabalhos maravilhosos de reportagem, que são premiados, ganharam Jabuti. E eu acho assim também, Evandro, que o teu trabalho tem um pouco dessa questão jornalística, porque você gosta muito de falar sobre o cotidiano, sobre coisas que estão acontecendo. Quando você vai para o Tonico Perê, que está aqui, que você fala sobre a questão do menor que trabalha, exploração. Quando você vai, vamos lá aqui, para o Levante dos Oprimidos, a versão 1 e a versão 2. Quando você está na esquina com batom, que você está falando sobre o universo, um pouco da prostituição. Eu não estou na esquina com batom, é ela que está. Você me compromete aí, mas... O primeiro aqui é o Penetro, do assassinato, que ocorre na festa. E você tem os infantis, né? Que eu nem tenho todos aqui. Ele tem a fuga da bailarina da caixinha de música. Ele tem a Letícia, a menina do Que é Medo da Meia-Noite. Ele tem essa aqui, a Marcelinha, a Aranhinha. Ele escreve, que eu tenho observado em todos, o cotidiano. Né? Você observa o cotidiano. Isso. É uma coisa... até gostaria de comentar. Diga. Quando a Lígia Fagundes Teres esteve em Jundiaí, na sala Elis Regina, ela comentou que um dia ela estava parada em São Paulo e ao lado dela tinha aqueles senhores com cartazes, né, que compram ouro, vendo ouro, e ela se afastou meio com medo. Depois ela caiu em si e disse: eu estou com medo de trabalhador, né? E então eu escrevi o Plaqueiro, que é exatamente falando desse universo, né? Do ouro que vai parar lá, do ouro que ninguém sabe de onde veio, quem trouxe esse ouro, se esse ouro ele foi roubado, foi um colar roubado, uma pulseira roubada ali na esquina e vai levar, e o cara compra e derrete, né, então eu conto desse universo e daquele personagem que no final ele desaparece e ninguém sabe aonde foi, o que aconteceu com esse personagem. Todo dia estava ali sofrendo, né, no sol, na chuva, né, que tinha uma família, que tinha um neto esperando, que tinha esposa, né, né, então por que tem por detrás daquela história, né, daquele personagem. Então e ela me inspirou, né, nessa... Você aprofunda, né? Você aprofunda. Eu já vou mais no ouvir a história e vamos lá. Ouvir a história e vamos lá. Eu trabalho a história, eu levo um pouco para o ficcional e fica ali. Essa observação do cotidiano eu gosto muito. E gosto muito das incursões da Tati por umas poesias mais diferentes que ela gosta de escrever aí. Eu acho fantástico. Eu não escrevo poesia, eu cuspo poesia, porque eu sempre... pronto, tá pronto. Um dia eu vi uma palestra da Marina Colasanti, mas eu vi um dia uma palestra da Marina Colasanti e fiquei impressionada, porque ela falou que ela trabalhou um poema 2 anos. Eu falei, cara, 2 anos já tinha jogado isso no lixo, já tinha escrito outra coisa, sabe? Tem uma frase bacana, joia, pega ela aqui, deixa ela na pastinha do computador, um dia sai. Às vezes eu saio no computador e encontro uma linha, 2 linhas. Opa, isso aqui tá bacana, vamos escrever. Mas tem que ser, pum, ou sai pronto ou não sai. Aí já fora. Eu vou te dar vamos dizer, uma ideia, né? Poemas instantâneos, né? Que nem o não é tudo instantâneo. É tudo instantâneo. Tudo leitinho. Eu acho exatamente que a poesia tem que ser assim. É assim. Ela é espontânea. Isso. Eu acho lindo quem fica lendo, mudando, rimando, modificando. Não é o meu caso. O meu é como o seu. Eu aprendi assim, você escreve, lê em voz alta, vê se o ritmo tá legal, vê se tem que corrigir alguma coisa, a sonoridade tá bacana, tá pronto. Agora, esse negócio de ficar 2 anos num poema, coisa que eu levantei e falei para ela, amiga, joga fora e começa outra, olha o teu talento, olha teu nome, pô, me poupe. Você não precisa disso, não precisa sofrer tanto. Otávio,
Você falou, quando eu falei poemas instantâneos, eu lembrei do café, né? Expresso e tal. Você foi para o Leite Ninho. Eu acho que você não deve ir pelo Leite Ninho, que o Leite Ninho não te deu sorte lá atrás, na Nestlé. Então fica no café. Pois é. Pois é. O Leite Ninho me chamou de pornofônica. Pornográfica e pornofônica. Olha que coisa mais linda. Eu estou com o Leminski na mão, que eu amo, né? Olha o poema dele. Ameixas. Ame-as ou deixe-as. Acabou. Então, é assim, muitas pessoas vão ler e vão falar, mas isso não é Não, é uma criação. Mas ao mesmo tempo ele tem. Pior é que você pega ele e pega a Alice Ruiz, que foi casada com ele, são duas linhas completamente diferentes, eles são completamente... Ela odeia ser chamada de poetisa, porque ela diz que poetisa é a mulher do poeta e ela não é. Ela é poeta, né? Como é que pode duas pessoas tão geniais conviverem juntas e uma não influenciar a outra? Que eles escrevem de maneiras completamente diferentes, o tratamento é diferente, o tratamento da língua. Completamente diferente. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade minha. Então vamos lá. Eu já peguei vários currículos de vários escritores. Aí ele coloca assim, sou escritor e poeta. Eu sou. Então, mas escritor é uma coisa e poeta é outra coisa? É isso que eu quero entender. Um escritor já não é um poeta? Não me explica isso. Não, ele escreve crônica e conto. Um escritor romance. Escreve poesia? Não, quem escreve poesia é o poeta. É isso que eu queria entender. Porque eu vejo escritor e poeta. Mas o escrever em si não é uma poesia. Você pega um cotidiano... Eu já acho que não. Eu acho que o você transforma aquilo, todo o clima daquilo. Você coloca o personagem com a emoção, com todos os problemas, com toda... Você extrai dele. Eu acho que a essência... eu acho que todo escritor é poeta, e todo poeta é um escritor. Não? Não, pelo seguinte, eu acho que a poesia é instintiva. Ela nasce, pronta, ela vem, pá! Ela te dá um tapa na cara. A prosa, você trabalha. A prosa é uma coisa trabalhada. Não tem como escrever uma prosa de um chofe. Pá! Não tem. Quando você vai ver, eu troquei o nome do personagem lá no fundo, a Maria virou Josefa. Vai ter alguma coisinha louca porque você viajou no meio da história. Então você tem que sempre dar uma relida. E outra, o escritor não pode revisar o próprio texto. Porque ele não lê o que está no papel. Concordo. Ele lê o que está na cabeça dele. Não é o que está no papel, é o que está na cabeça. Então, por exemplo, graças a Deus eu tenho um filho que é jornalista, né? Revisor de texto, editor, tal. Então, lê isso aqui. Mãe, olha o que você fez. Nossa, mudei o nome da mulher. Credo, mudei o lugar. Isso acontece. Eu tenho uma escritora que fez isso. Ela mudou no final do texto e, assim... Eu mandei para o concurso, assim. E passou. Porque quem revisou nem se atentou ao fato de que aquele nome que surgiu no final do livro era a mesma protagonista do livro inteiro. Então, para você ver como o papel do revisor e do editor é extremamente importante. Exatamente. Sabe? É o retoque final. Então, é o arremate do texto. O nome do personagem. Já acontece comigo. Já troquei. Agora eu presto bastante atenção, eu volto, eu estou mais atento, mas já passou. Tá vendo? A prosa é trabalhada. Mas a prosa tem que ser trabalhada. Não, mas é que ele faz romances. Entendeu? Pior ainda. Pior, é bem mais complexo. Se eu for tentar escrever um romance, eu vou ficar acho que 10 anos só revisando 10 páginas, porque eu vou ficar maluca. Não pode. Viu? Aí eu peço para alguém revisar, porque aí não dou conta, não. Mas vamos falar de a Flavinha revisou agora uma crônica minha, ela é gentil aí. Eu vou querer ouvir de cada um de vocês lendo a sua própria poesia. Eu vou ler mais uma do Leminski. E aí o Evandro lê uma dele, a Tati uma dela. A do Leminski é bem pequenininha. Olha. Amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Essa é a poesia do Leminski. Evandro, está pronto com a sua poesia? Vamos fazer o seguinte, a Tati lê a poesia dela, depois eu leio. Pode ir. Vamos lá. É mais ou menos uma explicação do que é a minha poesia.
Eu não sei as regras técnicas da arte da poética. Desconheço os parâmetros, os ditames e as formalidades do douto escrito. Só entendo de sentir, desabafar na escrita, palavra grafada que traduz o meu sentir, grafia palavrada que acalma minha dor, frase que escapa mostrando meus pedaços, texto sem forma expondo minhas ideias. A inspiração me impede que pense. Repense uma frase. Quando deito as palavras, maculo telas e pedaços de papel, sempre em rascunhos que se tornam definitivos, pois sou eu própria um esboço em carvão da poesia, jamais tela pintada, em definitivo uma obra-prima. Olha que bonito. Lindo, hein? Parabéns. Lindo, lindo. Bom, o que eu vou ler, o que eu tenho aqui, na verdade, eu tenho de cor, porque ele se transformou numa letra de música em 1981. Ui! Né? Foi com o grupo Olho Nu aqui, de Jundiaí, né? Tom Fonseca e a banda, né? E ele é assim. Se o tempo não mostrar, se o tempo não falar, nem eu poderei, pelo menos, tentar. E se a distância trouxer saudade, e a solidão mostrar a verdade, só assim os olhos poderão ver mais. E o meu barco não terá parada, e a água levará para longe, a mágoa tentar contra o meu coração. E o tempo não terá horas, e a vida se mete afora. Só tragédia, comédia, tanta solidão. E o povo, só ambição, e o dinheiro é o que importa. A fraternidade está morta, liberdade virou poema sem condição. Olha que bonito. Essa foi a música. Como se bom. Ele está com mais musicada aí que a Clarina apresentou na live dela, até sugiro. Foi. Gente, eu dormi. Eu dormi hoje à tarde, não vi. Até música para mim ela cantou e eu estava dormindo. Mas vai ficar na live. Vai ficar na live por um tempo. Eu vou lá ver depois. Isso. Foi muito bonito. Ela é muito talentosa. O Fofão dedicou a live de sexta-feira para mim e eu não estava lá. Eu estava com a gente na nossa live. E depois que eu fui ver, eu falei, gente, eu não estava nem sabendo, porque eu só espiei e voltei. Eu falei pro Fofão, nós estamos no mesmo horário. Nós precisamos mudar, ou um mais tarde, ou um mais Eu coloquei, olha, eu estou em outra live, daqui a pouco eu volto. Coloquei pelo celular enquanto a gente via aqui. Aí ele dedicou a live para mim e eu não estou sabendo de nada, fiquei sabendo no dia seguinte. Ai, meu Deus. No lançamento do Penetra, que é o primeiro livro, né? Sim. O meu primeiro livro, o Fofão esteve presente junto com Sapiranga. Eles tocaram lá, né? Que bonito. E a Clarina também estava lá e depois ela subiu e cantou também. Né? Foi assim, bem bacana. Uma Há muito tempo. Na Dom Quixote. Eu queria lembra? Eu lembro disso. Eu não te conhecia nessa época. Eu queria que a gente falasse só um pouquinho sobre essa questão da internet, tá? Sobre essa questão que eu acho que é importante, nós como escritores, como membros da Academia Jundiaense de Letra. Tati, que me disse que era muito difícil publicar por ser mulher, o Evandro, que publicou sempre, que teve essa facilidade com os patrocinadores, eu que publiquei porque tenho a facilidade com a editora e também, às vezes, um patrocinador. Esse monte de gente que está surgindo na internet e escrevendo. Tem coisas boas, mas também tem coisas que não são boas. O que vocês acham disso? Eu acho que melhorou, porque, por exemplo, ali pelos anos 2000, quando foi o boom da internet, apareceu um monte de madame que botava brinco, batom, tudo na poesia. Então, você estava lendo, você estava vendo uma figura aqui, estava ouvindo outra música, você não sabia para onde você olhava, você não sabia se o texto era bom ou ruim, não dava para prestar atenção. Então, tá, eu morava no Paraná e eu era conhecida como escritora, poeta da internet. Olha. Eu tinha site, eu tinha comunidade, eu tinha grupo, então tinha grupo de concurso literário, a gente tinha uma lista para um revisar o texto do outro, esse tá legal, manda, esse tá legal, não manda. Aí eu tive o primeiro site de poesia sensual não pornográfica, que fez um boom, teve que tirar do ar porque o provedor não aguentava, e aí tinha que pagar e a gente não ia pagar. Que mais? Então, nessa época era muito duvidoso, porque tinha muito enfeite, era penduricalho mesmo, era todo mundo de bijuteria.
Hoje em dia o negócio está mais no texto cru, mas tem muita gente escrevendo muito mal, assassinando a língua pátria, entendeu? Eu acho que o pior de tudo é assassinar a língua pátria. Você quer escrever? Você não tem estudo? Pede para alguém te ajudar. Olha, isso aqui escreve assim, assado. O Google na hora te dá a resposta como é que escreve. Se assassina é com cedilha ou com 2S, entendeu? Você vai lá e vê. Mas não solta texto errado. Tem um monte de coisa que eu recebo, mensagem até bacana, mas aí o cara põe lá, todos com crase, eu quero matar. Uhum. Todos com crase, pelo amor de Deus, né? Volta para a aula de português. É o mesmo problema que eu recebo coisas lindas, mas eu vejo no meio do texto aquele erro que eu falo, eu não posso divulgar isso. São erros crassos. Tudo bem, ninguém é obrigado a saber escrever perfeitamente, mas pede ajuda, vai consultar, deixa o texto redondinho antes de mostrar para o mundo, porque senão você vai ficar conhecido como o rei dos foras, o rei do escreva errado. Concordo. E tem coisa que... E outra, onde tem muita gente, muita poesia falando sobre poesia, sabe? Ninguém fala sobre... Sei lá, tem tanto assunto, a gente está no meio do mundo que tem fome, tem miséria, tem tanta coisa para escrever. Lógico que tem o amor, mas amor é fácil escrever, todo mundo se apaixona. Mas sabe, vamos olhar para o outro, vamos olhar para o mundo, vamos aprofundar a visão de mundo e botar isso na palavra. Isso é que é o bacana. Ficar só escrevendo sua poesia, eu escrevo poesia porque a poesia vem, a poesia vem. A poesia não está nem preocupada com você. A poesia tem mais o que fazer. Eu penso assim, o Caetano Veloso tem uma frase que ele, assim, no meu pensamento, ele fechou essa questão quando ele disse assim, a crítica que não toque na poesia. Tá? Então, eu, por esse lado, até concordo, porque como que você vai criticar é uma coisa meio abstrata, é o seu gosto, você não tem procuração do mundo inteiro para poder falar, você pode não gostar, outra pessoa pode adorar, entendeu? E ver qualidades daquilo que você não vê e vice-versa, e vamos lá. Agora, quanto às palavras erradas aí, eu conheço uma história muito engraçada. Eu tenho a filha da minha prima, e ela estava encantada com o moço, até ele mandar uma carta, né? Quando ela viu um erro ali, acabou. Então, quer dizer, cuidado que você perde até a pretendente. Então, toma cuidado. É que nem o nosso ex-ministro da educação, né? Que escrevia aquelas coisas maravilhosas. Pois é. Sabe? Você perde a moral até. Você perde a moral. Tipo, da onde saiu isso? Como que não sabe que isso não escreve assim? Franz Kafka, tá? Ele confundiu com a iguaria árabe, certo? É? A Kafka. Tá? A Kafka. O que ele foi ali? O que ele fez ali? O título do livro. Que ele fez uma metamorfose. Então ele mudou. Eu acho uma outra coisa que eu também... Estava com fome. Estava com fome. Que me transformou, nervoso são os textos que fazem na internet. Clarice Lispector, ela nunca escreveria aquilo. Então, o que mais tem de Clarice Lispector, Fernando Pessoa e outros escritores com textos que jamais saíram dele. Eu tive uma amiga que teve que entrar na justiça, porque tudo que ela escrevia diziam que era do Charlie Chaplin. Ela falava, como ele escreveu isso agora? Ele já está morto. E aí tem um CD, juro por Deus, tem um CD espírita, com o texto dela, dizendo que ele foi psicografado e que era do Charlie Chaplin. Ela teve que entrar na justiça. Não é meu, Cristina, sou eu. Tati, isso acontece muito com o Chico Xavier. Tudo é o Chico que Imagina escreveu. como ele não... Nossa, ele escreveu da peça. Pelo menos ele sabia escrever. Muita coisa, mas tem muita coisa que a pessoa coloca para dar um valor maior, né? Mas, toda vez que eu faço uma coisa, eu checo. Eu vou lá, checo para ver se realmente é. Porque tem um texto que é amplamente divulgado, que é aquele Há um tempo em que a gente tem que trocar as roupas do corpo. É lindo o texto.
E todo mundo diz que é do Fernando Pessoa. Não é. É de um outro autor. Eu tenho aqui, eu até publiquei, eu publiquei ele no meu livro, esse texto, e dizendo, esse texto que é atribuído ao Fernando Pessoa não é dele, é um outro Fernando. E a maioria das pessoas se espantaram, a maioria se espantou, né? Falou, gente, eu jurava que era dele. Não, é de lascar. Não, e outra coisa que não existe, autor desconhecido não existe. Alguém Ele fez. não existe, não nasceu ainda o autor desconhecido. Ele sempre se identifica. Não existe autor que não se identifique. Não existe. Você dá uma gulgada, pega uma frase no meio do texto, você vai achar, não tem como. Não existe autor desconhecido, cara, o que é isso? Só se for folclore de algum lugar. Aí tudo bem, aí é. Bom, para a gente encerrar, porque vai ficar enorme essa nossa conversa, eu queria que vocês terminassem com uma frase, se quiserem, alguma coisa, algum conselho para quem está começando, ou seja lá o que for. Fiquem à vontade. Estude, leia. Ah, Leia muito, só escreve quem lê. Não tem como, não é para copiar, não, é para se inspirar. Ouça, vai passear de ônibus e ouve as historinhas, depois chega em casa e é bastante coisa legal. Meu conselho é: acredite no seu talento. Se você está inseguro, passe esse texto para que uma outra pessoa faça uma avaliação. Você, às vezes, está se desvalorizando e você tem muito valor. E como dizia um escritor aqui de Jundiaí, o Adelino Brandão, eu procurei com poemas na época para que ele pudesse avaliar. Ele disse: se você tem essa vontade de lançar, é porque existe aí uma essência, existe um talento, vá em frente. Então, eu acho que todo mundo que tem um sonho, ele tem que correr atrás, ele tem que acreditar, entendeu? Porque foi assim que tantos outros ficaram famosos, né? E não é só ficar famoso, é também propiciar leitura, né? Para algumas pessoas. A sua volta, não precisa ser né, o famosão. Tá bom, vamos lá. Dá tempo de eu ler uma coisa curtinha? Dá, pode falar. Tá? Vamos lá, o tudo e o nada. E se do nada tudo se tira, do tudo o mais se sobrepõe. E aquele que do nada faz tudo, com tudo, desfaz o nada em nada e preenche o vazio com tudo. Muito bem. Agradecer a vocês. E como a gente falou de sonho, eu acho que todos nós temos um sonho, né? E eu vou terminar com uma frase do Pessoa, que é sobre sonho, que diz assim: eu não sou nada, nunca serei nada. A parte disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Gente, muito obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Tati, tá? Compartilhar com você também. Aí. Obrigado, Márcio, mais uma vez aí apoiando os escritores e a literatura e tudo crescendo. Obrigado. Em paz.